Fala, Creator! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast. Você sabe que pode acompanhar o podcast Fala Creator tanto no Spotify ou então no YouTube, isso mesmo. E hoje estamos gravando aqui diretamente da UD Creative, do nosso escritório, porque o assunto vai ser com uma pessoa muito especial e que tem uma expertise tremenda sobre comunicação assertiva. Eita, acho que já faltou assertividade logo no começo. Assertividade logo no começo. Comunicação assertiva. Estou aqui com a CEO da UD, a Bianca Pires, que tem uma expertise, assim como eu falei, né, impecável em relação à comunicação. Eu digo para ela que isso é um dom, ela não acredita, mas hoje é um tema muito importante, né, Bia? Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui à UD, ao nosso podcast Fala Creator. Muito difícil me trazer aqui. Muito, uma negociação, vocês não têm ideia da negociação. Cara. Caríssima. Nossa, eu tive que mandar pombo correio, pedir autorização pro Papa, que mais? Enviar SMS. Quantos meses de negociação? Ixi, acho que tem uns 3 meses aí. 3 meses de negociação. Tem mais. Tem mais de 6. Tem mais de 6, né? A última vez que tu veio aqui, a gente falou um pouquinho sobre o digital e tudo mais. Foi o piloto. Na verdade, foi o piloto que deu certo. Mas é a primeira vez como vídeo, né? Sim. Em vídeo nessa segunda temporada da UD Creative. Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada. Na minha frente, conversando. Só daqui a 6 meses de novo. Pois é. Eu vou falar com meus advogados para ver se a gente consegue uma liminar e aí libera nessa a imagem. Teu direito de imagem. É. Agora, Bia, a gente vai conversar sobre um tema muito importante, né? Porque a gente que lida com digital sabe que a comunicação ela precisa ser assertiva, ela precisa ser objetiva, direta, porque é muito rápido que as coisas acontecem e poucas pessoas têm esse domínio, né? E eu vejo que, como você, hoje, CEO da UD Creative, tem que se redobrar para tentar, né? É porque quando a gente lida com pessoas, não tem outra saída. Tem que fazer um malabarismo, porque são casos e casos, e aí a comunicação tem que ser muito certa. Sim, é exatamente essa palavra. São pessoas, e cada pessoa é um mundo individual. Então, eu ainda brinco às vezes que a gente precisa ser meio fragmentado para entender todo mundo. Mas é isso, você precisa ter o tato daquela pessoa. Às vezes uma pessoa está numa frequência e a outra não. Às vezes a pessoa tem um histórico de vida diferente da outra, então a interpretação daquela pessoa varia sobre o que você pode falar a mesma coisa para 10 pessoas diferentes e cada uma vai interpretar da sua forma. Então, lidar com pessoas é complexo e saber conversar, saber se expressar, saber entregar o que precisa ser entregue de uma forma objetiva e clara, também depende de para quem e como você comunica. E geralmente a gente vê no digital, assim, nas redes sociais e também em outros canais do meio digital, a gente vê pessoas sempre em busca de uma comunicação mais fácil, simples, faça com que a pessoa entenda com rapidez aquela mensagem que está sendo transmitida. O mesmo funciona para uma empresa, o mesmo funciona com o teu cliente. Às vezes temos clientes e clientes, né? Que precisa ter aquele jogo de cintura. Como é que você consegue lidar com tudo isso? É porque, de novo, a resposta seria depende. Porque, por exemplo, hoje a gente está na questão do mundo globalizado. E aí a gente tenta passar o tempo todo uma mensagem muito clara, muito objetiva. É simplificar. Eu acho que a internet ela veio para simplificar e para entregar de formas mais rápidas esses conteúdos. Não é à toa que a gente veio do YouTube com vídeos longos, aí a gente diminuiu para o Instagram, a gente tinha 10, 20 segundos para atrair, hoje a gente tem 3 segundos iniciais para chamar a atenção. Então, tua informação ela precisa ser muito clara, muito objetiva, é o que a gente chama de gatilho. E lidar com pessoas, às vezes, também é isso. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, só posiciona um pouquinho mais o microfone pro lado. Pra cá? Isso, tá. Pode aproximar mais. E a gente vem disso, então depende muito do lugar ou com quem você está falando. Às vezes o teu público precisa de uma mensagem diferente, às vezes o teu público ele é mais técnico, às vezes ele é de entretenimento, às vezes a conversa dentro da empresa também varia, ela pode ter uma conotação mais humorística, às vezes ela precisa ser mais séria, às vezes o assunto ele é mais técnico e profissional. Então, a resposta sempre depende do meio onde você está inserido para eu poder te dizer de que forma reagir àquilo. E aí é importante passar, né? Nessa comunicação, vamos falar um pouquinho de clientes. Quando a gente
tenta passar dessa maneira, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente lida com clientes meio que fragmentados, né? Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa. Na verdade, isso daí também, pelo menos no nosso setor, hoje eu posso falar como empresa para marketing, publicidade. O cliente, assim como a gente, ele é constantemente bombardeado com informações. Então, ele também está tendo acesso a muitas coisas ao mesmo tempo. E ele não consegue direcionar para si o que ele quer e como ele quer. Então, como é muita informação em questão de segundos, a internet ela tá ali para te proporcionar isso. Tu fica meio, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí as coisas não se complementam. Só que aí, no nosso caso, nós trabalhamos com pessoas que também são empresas, também são CNPJ. Então, esse CNPJ, ele tem uma fala, ele tem um modo de se posicionar, ele tem um público-alvo, ele tem uma persona. Então, às vezes, a pessoa, ela absorveu tudo aquilo e ela quer tudo ao mesmo tempo. Mas ela não entende que tudo que ela viu na internet não vem a caber no que é o perfil dela, a empresa dela. Então, às vezes, ela quer tudo, mas não consegue unir, porque são falas diferentes, modos diferentes, imagem diferente, comunicação diferente. Então, a gente tem hoje essa dificuldade. Ah, o cliente fragmentado, ele quer muita coisa e no final não sabe o que quer. Porque ele está sendo bombardeado de informações, porque às vezes ele viu que num perfil funcionou e ele acha que para ele também. Só que isso não é uma verdade. Às vezes o que funciona para um não funciona para outro. E não é uma ciência exata. Então eu não posso falar assim, ah, uma música deu certo, é uma trend e ela vai funcionar comigo. Às vezes o teu conteúdo não vai viralizar também. Então, senão seria muito fácil viralizar, por exemplo. E aí depende um pouco, a gente precisa ainda lidar com isso, com essa superexposição que o cliente tem e lidar com o que a gente produz para ele, hoje como empresa. E quando esse cliente ele tem uma certa repulsa a isso, a esse feedback sobre o que é bom para ele, claro, a partir de informações de especialistas, como a gente aqui da UD Creative, porque há todo um estudo feito pela rede social e a gente passa esse feedback e quando tem essa troca negativa? É jogo de cintura, é total jogo de cintura, porque existem dois caminhos: a aceitação do estou errado, e realmente vocês têm razão, e tem a aceitação do eu quero mesmo assim. Ou, de repente, dependendo da situação, a gente ainda consegue introduzir alguns pontos dessas referências no material do cliente para chegar num denominador comum, que nem sempre funciona. Aí o cliente ainda vem com aquela frustração de, poxa, não foi aquilo que eu esperei, não era aquilo que eu queria. E a gente precisa lidar com essa frustração futuramente. Então, assim, é uma outra etapa do processo. Mas a gente precisa conversar. Olha, não funciona, não é assim, não comunica, vai passar uma imagem, por exemplo, ah, você é muito sério e quer passar um outro negócio. Você vai continuar sendo muito sério se você fizer esse material, ou você vai ficar muito infantil fazendo esse material. Às vezes a pessoa, ah, eu queria fazer uma trend. Tá, qual é o intuito? É ser engraçado, mas não é isso que o teu perfil comunica, não É uma é a linha tua muito pessoa. tênue, né? Então tu precisa ficar, é exatamente a palavra do começo, malabarismo. Tu precisa estar sempre ali naquela linha muito tênue entre o ser, o não ser, o que é, o que não é. E aí depende muito. Existem clientes que entendem, existem clientes que a gente consegue chegar num consenso e existem clientes que não, eu quero isso e a gente vai fazer e a gente vai entregar como empresa. Mas, modéstia à parte, é aquele tipo de conteúdo que a gente fala assim, tudo bem, faz, mas não diz que foi a gente que Não foi a fez. gente que Foi a fez gente que isso. fez. Nem posta nos stories Não, lá, a gente nem nem compartilha. compartilha, nem vai lá curtir. Mas não que não tenha qualidade, mas porque fica controverso com o material que a gente produz. Porque as pessoas olham assim, mas é esse material que eles produzem? Mas é essa qualidade? Então, assim, também interfere no nosso trabalho. E às vezes, para agradar, a gente realiza. É, porque aquilo é aquela questão. A gente, quando entrega o material, cliente já. Material bom, vídeo bom, por exemplo, vamos para os vídeos. É aquele que o cliente aprova. Sim. Ele aprovou, beleza, ele deu as informações, o vídeo ficou do jeito que ele quis, mesmo que a edição que tenha sido feita por algum motivo, o cliente interferiu nessa edição e o material não ficou do jeito que a gente acha que funcionaria, mas mesmo assim ele gostou, então está aprovado e é isso. Sim. A gente precisa entregar aquilo que o cliente vai aprovar, mas nem sempre a gente vai querer dizer que foi a gente que produziu aquilo, porque existe um estudo por trás. E quando a gente traça essas metas e esses objetivos e o cliente ele pede algo que está fora desse escopo ou que, sei lá, soe pro feio, pro ridículo, que pareça antiprofissional, a gente evita. A gente faz, óbvio, mas evita se atrelar porque parece que não houve esse planejamento. Mas às vezes é o cliente que quer aquilo.
Às vezes funciona, às vezes geralmente não funciona. Mas o cliente, como eu te falei, ele está sendo bombardeado o tempo todo com informação. Então, às vezes, a gente precisa dar esse benefício da dúvida para ele tentar entender que realmente não é aquilo. E não que nós sejamos os donos da razão, né? Sabemos de tudo, mas quando há um estudo por volta daquilo, eu acredito que a opinião da agência sempre é válida, né? Só que aí tem também a questão do feeling do cliente, que nem sempre todos têm. E aí que entra a questão da comunicação para poder informar, olha, o teu material vai ser construído dessa maneira, porque a gente, através de pesquisas e estudos, percebemos que ele vai dar certo dessa maneira. Mas se você quiser dar outra, pode acontecer isso, como também não pode acontecer, porque a internet não é algo... Não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. Tudo depende desse algoritmo aí, de vários algoritmos, por exemplo, no Instagram. E é aí que está a questão de se comunicar, se expressar de uma maneira certa, objetiva, clara, para que ele possa entender que, não, realmente, eles podem ter razão, então eu vou aceitar. O quanto é difícil isso para você hoje, que praticamente lida com todos os clientes da UD e cada pessoa é uma pessoa, claro, obviamente, e são personalidades diferentes. Tem que ter jogo de cintura, sim, mas tem aquele momento que a gente Pode usar a palavra. aqui. Posso falar? Pode falar a palavra. Fica Pode. PN da vida, né? Porque o cliente decidiu por algo que realmente não faz sentido para ele na rede social. É porque quando a gente está embasado em certezas, números, métricas, estudos, a gente fica um tanto. Eu vou usar essa palavra, mas não é essa palavra que eu queria usar. Nós ficamos soberbos da certeza das coisas. Então, tipo, eu sei como seria, eu prevejo. É quase como brincar de prever o futuro, como aquilo vai funcionar. E as métricas, os números, a exatidão das coisas, ela dá isso pra gente. E às vezes o cliente ele vem muito cheio de achismo. Tipo, eu vim em tal lugar, fulano me falou, eu conversei com ciclano, porque não sei quem me disse, porque a minha amiga me falou. O que ela fez? E aí você fica tipo, tudo bem, mas tipo, funcionou de que forma? Aí tu vai olhar os números dessa pessoa ou a forma como essa pessoa fez e foi totalmente desordenada. Então hoje, falando dos clientes que a gente tem, eles chegaram com milhões de ideias já nesses anos. E não teve nenhum que realmente chegou e falou, faz tal coisa que vai funcionar e aquilo bombou. Geralmente é tipo assim, não era o que eu esperava, não ficou legal, a imagem não ficou bacana, o cenário não ficou bacana, o áudio não ficou legal, a transição. E a gente, tudo bem, mas a gente E nenhum deles falou assim, realmente vocês têm razão. Isso nunca vai acontecer, mano. Nunca vai acontecer. Sabe quando a mãe briga, bate com a gente ou briga e aí depois ela não pede desculpa? O cliente é tipo isso, ele vai brigar, ele vai te bater e tu no final vai estar certo, ele não vai olhar e vai falar assim, desculpa, ele não vai falar isso. É um ego absurdo, gigantesco. É porque eu acho que isso é do ser humano, o ser humano ele quer tentar. E tem um lado criativo, né? E aí, quando aquilo falha, tu não quer assumir que aquilo falhou. É tipo assim, foi uma tentativa, eu joguei pro universo, vamos ver o que vai funcionar aí ou não. Não funcionou. Segue o baile. Ele não vai chegar assim, pô, Roberto, realmente eu errei, desculpa, não era isso. Não, é só tipo assim, vamos voltar pro que era. Ou tipo assim, vamos tentar outra coisa. Então, tem isso. Mas é do ser humano, isso não é específico de um cliente só. A gente já viu isso tanto dos clientes que permanecem quanto dos que já passaram pela gente. Que é do ser humano isso, as pessoas querem tentar, as pessoas querem errar. O ser humano ele tem o benefício também da comparação. Então ele começa a comparar com aquela amiga que está criando, com aquele amigo que postou um vídeo, com o fulano que está há 10 anos na internet, ela começa a se inspirar em várias pessoas. E eu acho legal essa inspiração. Às vezes até a equipe ela tem uma visão que o cliente não tem e vice-versa. Então, trazer para agregar é sempre importante. Não é como você falou, nós não somos donos da razão, mas que às vezes é legal esse consenso de conversar, essa troca de insights. Às vezes vai funcionar e às vezes não. Eu costumo dizer, geralmente quando eu fico mais com a parte criativa, né? Às vezes vou para externa, às vezes fico na edição e tenho mais contato com as pessoas que estão que fazem parte daquele local onde está sendo a gravação. E é perceptível, todo mundo tem seu lado criativo. Criatividade não é o dom, eu sempre falei isso desde o início de todos os tempos, mas todo mundo tem seu lado criativo. E quando você chega num local, e a gente percebe isso quando as pessoas começam a dar pitaco. Olha,
por que tu não faz um vídeo dessa maneira? Olha, eu gostei daquele vídeo, de repente, daquele carro. Por que você não entra assim? Todo mundo tem esse lado criativo. Bota voando, o drone... Faz o drone voando dentro de uma lanchonete e aí você dá um 360. São ideias assim mirabolantes, mas que aguçam a criatividade. Não que seja impossível, é possível, mas... Claro. Enfim, não vale todo Não, essa mas aí, estrutura. às vezes, essa é uma percepção legal de ter, porque às vezes o cliente viu em algum lugar, por exemplo, essa ideia do drone. Ah, entra voando, sai no céu, entra no carro e pousa no ombro de não sei o quê. Tudo isso é possível, porque ela já viu em algum lugar. Só que às vezes ela não se atenta que aquilo é muito cinematográfico, que o equipamento para aquilo é muito absurdo, que o local daquilo precisa. Então, assim, ela não entende toda a estrutura e ela acha que lá dentro do estabelecimento dela tudo aquilo vai acontecer. Então, tipo, às vezes ela fala assim: ah, mas eu vi fazerem, mas vocês não têm um drone? Tipo, se tem o drone, vocês dão conta de fazer. Aí o espaço não favorece. Aí o espaço não favorece, o drone não é o mesmo modelo. Então, assim, são muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo, mas para o cliente, ele viu aquilo e aquilo é possível de ser feito. Não é que não é possível, mas às vezes não no local, não no horário, não com a pessoa, não dentro do nicho dessa pessoa, não com o equipamento que a gente tem. Então, assim, tudo isso depende, mas para o cliente é uma ciência exata, que não é. E a gente segue uma linha muito parecida em relação ao sentimento das pessoas que contribuem com essa criatividade. A gente chega no momento da pessoa, eles aceitaram a minha ideia e ficam super felizes. Sim. E quando tu não aceita, meu Deus, espraguejam, falam... Mas aí tá a assertividade da conversa, porque você não chega dizendo não, negando. Você não faz isso. Você nunca tem que chegar e falar assim, não. Porque, como você falou, nós não somos donos da razão. Então, como não donos da razão, a gente não pode chegar e falar assim, não, não vai ser assim. Não, não funciona. Não. Você precisa chegar embasado do porquê não funciona, do porquê não faz sentido e explicar. Se sendo assertivo, você ainda não convence e o cliente quer fazer aquilo, tá tudo bem. A gente vai lá e executa. Mas houve um aparato para mostrar aquela realidade para o cliente. Às vezes funciona, às vezes não. Só que quando você chega sendo impositivo, você também está indo contra alguém. E aí, às vezes, tem essa questão do por que não me validam? Por que não me escutam? Vocês não são donos da razão. E aí tu cria um conflito que é totalmente desnecessário. E que joga todo aquele relacionamento No no lixo. lixo, né? Porque a pessoa realmente se olha e fala, não sou valorizado. Sim. Tipo, o que eu falo é besteira, não faz sentido. Sem ao menos a pessoa escutar. Exato. E isso não é só a questão de ser ouvido, falar, se posicionar. Não é só na questão, na troca, né? De, por exemplo, agência com clientes. Tem também com a equipe também, né? Que com a nossa equipe, eu acho que a gente gosta muito dessa conversa, de manter esse relacionamento, porque isso facilita o ambiente de trabalho, né? Sim. E dá para ter comunicação assertiva, dá para ter amizade dentro do trabalho, dá para ter uma boa relação sem misturar as coisas, porque eu vejo hoje que existe como se fossem dois extremos com um tabu no meio. Ou você é muito amigo e o negócio não funciona, corre solto, ou você é muito carrasco. E não precisa existir esses dois extremos. A comunicação, e ela é a base disso. Como você conversa, como você se porta, como você se expressa, como você organiza a equipe. E por mais que me doa falar isso, ainda mais nesse processo da UD, os teus colaboradores, eles são reflexos de ti. Sim. Então, a forma como você se comporta, a forma como você fala, a forma como você se expressa, como você lidera, é também o reflexo de como a tua empresa vai ser. Então, não precisa ser dois extremos. Dá para fazer um meio termo muito legal. Sim, e é por isso que é importante sempre ter a questão... Porque eu ligo logo, comunicação assertiva com relacionamento. Os dois são sempre ligados. Fundamentais em qualquer lugar. Quando a gente chega, por exemplo, para fazer uma produção, a gente tem que se comunicar com o cliente, saber como é que ele realmente às vezes com o ambiente, não é nem com o cliente, precisa ser com o ambiente. Às vezes são pessoas que estão ali, o cenário, tudo tu precisa comunicar. Às vezes até a posição de alguma coisa tu precisa comunicar algo. Então, tudo no fundo é comunicação. E como passar isso para as pessoas que hoje fazem parte da UD? Um exemplo, hoje nós temos colaboradores aqui na UD e como fazer com que eles consigam levar essa comunicação mais assertiva possível
para o cliente, por exemplo, numa reunião, numa externa, ou então enfim, outro tipo de captação de imagem onde não precise lidar com pessoas que estejam pré-marcadas, digamos assim, no dia a dia. Como é que é essa conversa? Como ela deve ser feita? Essa comunicação de como posicionar a tua equipe para falar a mesma linguagem da tua marca, ela depende também, porque existem pessoas que simplesmente não se encaixam no perfil da tua empresa e tu tem que saber identificar isso. Às vezes tu gosta muito do profissional, ou tu gosta muito da qualidade, ou tu gosta muito de alguma coisa. É muito meu amigo. E trouxe para cá, é meu primo, meu Meu amigo parente, meu ele, teu amigo sobrinho. ele. Então, tu traz essa pessoa porque tu gosta dela. Mas ela não comunica a tua marca. Agora levando mais a comunicação para o lado da internet, né, das redes sociais, a partir do momento que a gente desce ali no rolinho, né, do feed e a gente vê muita gente se expressando, se comunicando, seja para mostrar um serviço, seja para virar uma autoridade. Hoje, como é que a gente deve se posicionar na internet? Eu acredito muito na verdade, na nossa verdade. Tenho um perfil, quero mostrar algo, então vamos passar o máximo de verdade possível. Acho que é por aí, né? Depende. De novo. Depende de novo. Vamos lá. Se algumas pessoas, eu vou te dar um exemplo. A Kim Kardashian, ela for falar de verdade, tu acha que ela vai vender tanto quanto ela vende? Não. Ela teria tantos seguidores quanto ela tem? Na verdade, muitos desses seguidores são robôs Falsos. também, né? Então, Falsos. como é que tu vai ser verdadeiro quando tu precisa vender uma coisa que ela não é? Vai muito a favor do livro que eu li, né? Na verdade, Roube como Artista, onde ele fala assim: se você não é milionário, mas se posiciona como um milionário, uma hora você vai ser um milionário. É repetição, faça até você se tornar. Então, não é. Depende muito. Acho que algumas pessoas tornam a visão disso meio estranha, conturbada, sabe? Sim. Mas às vezes é isso. Você precisa mostrar uma coisa que você não é. E isso a gente não vê só em quem é famoso, milhões de seguidores. A gente vê dentro da cidade. Tem gente que tu sabe que não tem nada dentro de casa, mas nas redes sociais, a forma que se. Às vezes ela chega e alcança aquilo que ela almeja. Às vezes isso não funciona. Às vezes tu percebe que aquela pessoa é só uma grande farsa, porque além de você fingir algo, vou colocar assim, você também precisa entregar algo. Então, o teu público que te consome na rede social, tu tem que entregar alguma coisa. Por exemplo, a Kim, ela fingiu até começarem a ver os patrocínios, o estilo de vida, o dinheiro, ou seja, ela fingiu e atingiu um objetivo que ela consegue hoje sustentar o que ela começou lá atrás sem ser. Só que existem pessoas que elas gastam mais do que têm, elas fingem uma coisa que não são, sem uma finalidade. Então, é rápido que aquilo acaba. Aquilo se desfaz, entendeu? Então, até para você fingir, você tem que ter um objetivo de aonde você quer chegar com aquilo. A gente viu muito bem isso daí numa série, né? Que passou na HBO, aquele Fake Influence Faces. Sim. E mostra muito bem isso, né? A posta a foto que tá dentro de um avião, viajando, sentado, mas aí quando tu vai ver uma privada, uma tampa de privada ao contrário, que simulou uma tela, uma janela de avião, e ela conseguiu transmitir aquela mensagem, botar na tela da TV. É um ciclo que não tem fim, porque se tu parar pra pensar, a pessoa tá ali fingindo, tu tá cobiçando a vida daquela pessoa, aí tu também quer ter, aí tu começa a viver um estilo de vida, às vezes, não compatível com o que é o estilo de vida que tu tem, pra chegar perto daquilo que tu almeja, aquela pessoa não vive aquilo e tu tá vivendo... Então, assim, depende muito da etapa que tu quer ter nessa conversa, porque às vezes as pessoas se atropelam para viver a vida do outro sem ter condições. Existem as pessoas que são inspiração, mas que não têm o dinheiro, que forjam as fotos. A questão do Photoshop, da comparação da estética, o boom que teve de cirurgias, porque as meninas mais novas se enxergam de uma forma errada e começam a ter complexos de inferioridade, de estética. Aí tu vai ver a famosa, ela retocou a foto dela inteira, teve milhões de tratamentos, de programas. Nem ela se enxerga do jeito que ela é. Então, depende muito da etapa. A gente já passou por uma etapa, eu acho que pior. Acho que veio a pandemia, a gente começa a ter um olhar mais humanizado. E aí a gente está indo agora caminhando para um lugar onde a moda está virando ser natural. Vou te falar que essa estética ela é realmente natural? Não. A gente só está em níveis mais baixos ou procedimentos estéticos menos invasivos. Ou, por exemplo, uma cirurgia de abdominoplastia, uma lipo que pareça mais natural.
A menina, ela acha que ela vai acompanhar na academia aquele corpo, e ela não vai, porque ele foi todo esculpido numa mesa de cirurgia. Mas depende muito. Então, assim, a verdade é o que a gente tem como base na empresa hoje, mostrar a verdade para conectar pessoas. Só que às vezes essa conexão ela precisa ser pautada também no glamour, no luxo, no interesse, no que é caro, porque existem pessoas que se conectam com isso. Então, quando tu vende isso, aquela pessoa precisa se conectar. Tu não vai conseguir vender um empreendimento, um carro, uma joia milionária sendo verdadeiro o tempo todo. Tipo, eu vim lá de não sei aonde, olha que... O cara que compra isso, ele não quer saber de onde você veio. Ele não quer saber como tu conquistou aquilo. Ele só quer ter o mesmo. Porque ele tá ali no mesmo poder monetário que você. Então, às vezes, a verdade, ela não precisa ser necessariamente a verdade. Tu tem que moldar essa verdade que o cliente quer ver e quer ouvir. É o teu público, né? Teu público exige algo, então, se ele tá ali para te seguir, então ele exige algo de você. Sim. Seja uma forma de posicionar, seja um produto, um serviço, ou até mesmo uma ajuda, né? Em relação à vida dela mesmo, sobre aquela pessoa. De repente está passando por problemas e viu num vídeo uma inverdade, digamos assim, que motivou aquela pessoa a girar um pouco a chave da vida dela. Sim, é muito difícil sustentar um personagem por muito tempo, não vou mentir. É difícil manter É uma difícil, mentira. é muito difícil. Mas às vezes quando tu faz um estudo, tu acha que o teu cliente ele quer uma vida luxuosa, um Instagram de luxo, não sei o quê, e aquilo distancia. Porque, por exemplo, hoje na nossa cidade a gente não tem o poder monetário de grande quantidade em pessoas que querem viver essa vida ou que tem condições de manter essa vida. Então, às vezes, tu tem uma empresa e tu acha que tu precisa manter aquele alto padrão, mas tu tá comunicando mais para pessoas que são de igual contigo do que para quem compra de ti. Então, assim, tu precisa comunicar pro teu público, de fato, para quem é teu cliente, não pro cara que é teu concorrente. Tu não tem que comunicar pro cara que faz igual a ti, pro mesmo nicho, pro mesmo mercado. Precisa comunicar para quem compra. E às vezes quem compra ralou muito para conseguir comprar aquilo, ou não sabe como investir o dinheiro que tem, ou não sabe com o que gastar, ou precisa ser direcionado. Então, às vezes, a tua chave depende, o gancho de como tu te posiciona depende muito disso, que é o público sempre no final. É para quem eu vou falar e como eu vou falar, ou por que eu vou falar. Vender a tua verdade não precisa ser necessariamente a verdade dos fatos, mas a verdade do porquê a pessoa precisa daquilo ou precisa comprar aquele serviço, aquela pessoa, aquela empresa. Então, depende muito de como tu te posiciona. Agora é importante também deixar claro que a comunicação não é... quando a gente fala em comunicação assertiva, não é aquela comunicação falada sempre. Não. Isso de olho nas redes sociais, no Sim. caso. Porque a gente tem, tem personagens aí nas redes sociais. Personagens não, pessoas que, enfim, não dão uma palavra sequer, como o Keb. E Luva de Pedreiro. Comunicam muito. E comunicam muito através de gestos. Tipo, Luva de Pedreiro fala 3 frases. Graças a Deus, pá! Ficou rico. Ixi. E tá em milionário, sem Milionário. comunicar muitas coisas. Mas por quê? Foi de verdade. A simplicidade dele é a verdade E dele. comunicou com muitas pessoas. Se ele tivesse um produto muito caro, a postura dele, o grau de instrução, tudo, não seria o que ele venderia. Mas ele chegou porque ele atingiu muitas pessoas com quem ele é. E foi sem querer, não foi na intenção de viralizar. A gente sabe, não existe um estudo exato de eu vou fazer isso e isso vai viralizar. A menos que você seja muito famoso. Eu tô lá no sertão da Bahia, eu acho que Se eu eu vou fizer isso chutar aqui no campo e, tipo, não é vai assim, render, entendeu? vai. É que nem o menino aqui do Pará viralizou com aquele negócio do Fala Fala Patinho. Patinho. Nunca que ele falou aquilo e, tipo, vou estourar na internet. Foi espontâneo, foi de verdade. Entende? Mas essa é a verdade dele, que comunicou com a verdade de outras pessoas. Às vezes existe um famoso que tem um estilo de vida que viraliza alguma coisa porque comunica com outras pessoas. Ou porque acham aquilo bonito, ou porque gostariam de ter aquilo, ou porque vivem aquilo. Então, a verdade, ela é o famoso do depende. Depende de pra quem. Acho que é essa a pergunta, né, essencial. Para quem você está se comunicando? E como se comunicar. É a grande receita do sucesso aí de uma comunicação assertiva, acredito eu. E é a chave para todas as perguntas iniciais que eu ouço dos clientes vou fazer um estudo da minha empresa. Preciso entender exatamente o meu público-alvo. O que eles têm em comum, todos? Então, essa resposta ela não existe, porque às vezes tu vende, exemplo, tu tem um produto e tu vende para pessoa que está começando, tu tem um produto que para pessoa que já está instalada há 5 anos naquela empresa, tu vende para o cara que está lá há 40 anos e não acredita no que tu faz.
mas ela precisa se inserir, exemplo, na Audi, né? Tu vende o digital. Vamos supor que nós estamos vendendo o serviço de estratégia. Tu tem a pessoa que precisa ter estratégia para começar, então ela precisa começar certo de algum lugar. Tu tem a pessoa que está ali há 5 anos, empacou, não conseguiu fazer e tu precisa vender para essa pessoa. Tu tem a pessoa que está começando a desafiar, tem anos de mercado, mas não entrou no setor. Tu tem a pessoa desacreditada, que é aquela pessoa assim, super terciária na linhagem das coisas, que tipo assim, estou sendo vencido pelo digital. Vou contratar vocês porque eu não sei fazer isso aqui. Se virem, resolvam. E existe esse cliente, então são etapas. Como é que eu vou chegar num denominador comum do que essas pessoas têm em comum? Não existe essa fórmula mágica do exatamente a mesma coisa. Todas elas vieram em busca do mesmo serviço. Mas por quê? Cada uma está num momento da vida. Cada uma tem uma questão financeira diferente da outra, gostos diferentes, formação de família diferente, criação diferente, veio de lugares diferentes. Então, como é que eu vou chegar num denominador comum e falar assim, esse é o ponto-chave? Não existe esse ponto-chave. A gente precisa observar pessoas. É a mesma coisa nos colaboradores, nos clientes, em quem chega, no lead. Por que chegou? Como chegou? Ah, foi assim, mas não existe. Porque senão seria muito fácil tu entender o mercado, tem uma palavra-chave e eu vou usar essa palavra-chave no tráfego que vai chegar para todas as pessoas que se encaixam aqui. Tu tem similaridades. É casado, tem 35 anos, passou por 3 divórcios e tu começa a bater características. Detetive mesmo, entendeu? investigação mesmo. Tu monta um quebra-cabeça do que seriam as tuas personas, mas existe empresa que tem mais de 5. Tu monta, não tem como tu montar só uma e falar assim, vou disparar para homem, para mulher, para não sei o quê, para cachorro, papagaio, periquito, a mesma coisa. Porque são pessoas e pessoas são complexas. Os mesmos motivos para estarmos aqui, os meus não são os teus, mas a gente veio para o mesmo lugar. Então, essa ciência exata de como comunicar, ela ainda não aconteceu. Mas uma certeza absoluta é o fato que a gente comunica para pessoas. As marcas comunicam para pessoas. Tudo que envolve a comunicação tem a ver com pessoas. E acho que essa é a grande sacada para ter sucesso, né? No digital, ou então em outro segmento que você estiver imerso. Mas eu não consigo uma ciência exata de pessoas. Porque, por exemplo, eu vou vender um Nike. Ah, R$1.000 o tênis. Tem gente que paga à vista, tem gente que paga parcelado, tem gente que junta, tem gente que sempre sonhou com aquilo, tem gente que traça a meta de anos para conseguir comprar e realizar aquele sonho pelo mesmo produto, mas pessoas diferentes. Então, assim, a marca, ela comunica um porquê você ter aquilo, um desejo, uma função, todo um estudo que comunica para o cliente querer e desejar aquilo, mas são clientes diferentes. Então, é mais sobre como você posiciona a sua empresa do que sobre o cliente que está vendo aquilo. Entende? Tu precisa criar uma sensação de pertencimento do cliente com a tua marca. E quando tu tá bem fundamentado com marca, você consegue passar aquilo para qualquer pessoa. O cliente que se comunicar também com aquilo, ele vem até ti. E é isso. Eu acho que a gente, mais do que uma aula sobre posicionamento e Só te dei 15 minutos, Só já me me deu 15 levou minutos 40. quando esse podcast já deu 40 minutos. É porque o assunto ele é extenso e não poderia faltar nada. Ainda tem muita coisa para falar Não, eu ainda. podia passar o dia só falando sobre pessoas, só sobre clientes, destrinchar cada um deles e ainda ia ter podcast pra caramba. Porque pessoas é realmente a nossa dor de cabeça diária. Mas é tão legal lidar com pessoas. É, legal. É bacana, tipo, tu ouve histórias, tu conhece cenários, tu pega experiência. Às vezes aquela troca lá do começo que a gente conversou, o cliente trouxe... mas, por exemplo, eu lido com dados, mas o cliente, ele tá todo dia lá na loja dele e ele tem dados que as minhas métricas não têm, que o mercado não tem, porque ele é local, porque ele tá ali há 40 anos, ele sabe, ele entende o cliente que tá ali ao redor. Então, é mais uma questão de um agregar com o outro do que ser excludente sobre a opinião do outro. E eu acho que é isso que é válido hoje quando a gente lida com pessoas. Agregar e não excluir. Ouvir, falar e chegar num denominador comum. É difícil, porque eu falo muito, mas eu tento ouvir de vez em quando. Graças a Deus você está aqui para falar bastante para a gente, não é mesmo? Mas é isso. Bia, te agradeço
muito, imensamente. Nossa, eu tô muito feliz porque... Não finja, eu não vou voltar. Meu Deus, que dor de cabeça pra trazer essa mulher. Mas... Muito ocupada. Muito ocupada, e é verdade, é muito ocupada. E ela consegue um tempinho na agenda dela aqui. E é isso, eu espero que a comunicação ela sempre prevaleça em tudo, porque é o segredo. É o segredo, é comunicação, é relacionamento e são pessoas. E é isso, rede social é isso, na tua empresa pode ser isso, com a tua família pode ser isso, não tem outra saída. E acho que é isso, né? Acho que as pessoas devem valorizar mais a comunicação, Sim, o diálogo. de tudo. E comunicação assertiva, porque não adianta falar o outro não compreender. Então tu tem que saber se comunicar. É verdade. A gente sabe, a gente tem aqui na frente um exemplo clássico disso. Que é uma pessoa que fala meia hora e no final a gente se olha e não entendeu nada do que a pessoa falou. É o TDAH. Aí a pessoa bota a mãozinha na cintura e fala assim: entenderam o que eu falei? Aí todo mundo assim, não. Ele Fala, tá, eu vou também, explicar nem de eu. novo. Aí mais meia hora pra ele explicar. Então, comunicação assertiva. Às vezes você consegue falar a mesma coisa num tempo muito reduzido, de forma clara e objetiva. Graças a Deus eu tenho aqui na Audi a Bia para poder me salvar disso. O áudio, oi, pera, calma, tô pensando no que eu vou falar. Grava 3 minutos, aí no final, não entendeu nada do que eu falei. Vou gravar de novo. Cara, reduz em 3 linhas que funciona. Deus me defenda. Um dia eu chego lá nesse nível. Um dia eu chego no teu nível. Olha que paradoxo a gente chegou no final desse podcast. Eu falando muito, te ensinando a falar pouco. Não, e olha só que chegou o nível desse podcast. Você falou a palavra paradoxo. Eu nem sei o que é isso, mas tudo bem. Comunicação assertiva. Comunicação assertiva. Depois tu me explica isso. Mas é isso, Bia. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Espero não, vão ter outros, porque a gente tem muita coisa para falar sobre digital. Então vamos embora. Já vai embora? Calma, fica Não um volto pouquinho mais. aí. Tô tecendo aqui algumas palavras para ver se eu chego no seu Me nível. ofereceram só um copo de água. E ela nem tomou, porque tava E o copo era tava 15 sujo. minutos e um copo de água. Ainda ficou água, tem 40 de gravação. Deu bom, né? Deu bom. Vai sair um corte daí. Vai sair um corte do copo d'água. Mas é isso, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. E até uma próxima. Obrigada, amigo. Eu vou voltar nunca mais. Sobre isso. Perfeito. Até a próxima. E para você que ficou até aqui... Comunicação assertiva. Ele tá pensando que é paradoxo até agora. Tô pensando, não consegui decifrar essa palavra. Vou ver no dicionário, no pai dos burros. Mas é Entendi. isso. E para você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Fique ligado que virão novos episódios aqui no Fala Creator. Não comigo. Tchau, tchau, Creator.